Olá! Sabe aquela ideia que a gente sempre ouve de que o sistema imunológico de um bebê é só uma versão mais fraca do nosso? Bom, hoje a gente vai ver que a história não é bem assim. A ciência está mostrando um cenário muito, mas muito mais interessante. Então, a pergunta que fica é essa. Será que a gente está subestimando as defesas de um recém-nascido? Por muito tempo, todo mundo achava que sim, que era óbvio. Mas olha, as pesquisas mais novas estão virando completamente esse jogo. A grande virada de chave é exatamente essa mudança de perspectiva. A gente está deixando para trás essa visão de um sistema imaturo, sabe? E começando a entender que ele é, na verdade, especializado e dinâmico. Não é que ele é pior, ele é simplesmente diferente e foi feito sob medida para os desafios do comecinho da vida. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que significa dizer que o sistema imunológico de um bebê é especializado? Significa que ele foi assim projetado com um propósito muito, muito específico. Pensa nesse equilíbrio delicado. Quando um bebê nasce, ele encontra um mundo novo, cheio de micróbios, comida, tudo. O sistema dele precisa ser tolerogênico, ou seja, ele tem que aprender a não sair atacando tudo que vê pela frente. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa estar prontíssimo para lutar contra ameaças de verdade, com uma resposta, ultra rápida, quase como uma tropa de elite. Agora, como é que esse sistema aprende a fazer isso tão rápido? A resposta está nos nossos menores vizinhos, os micróbios. O microbioma do bebê funciona como um verdadeiro programa de treinamento para suas defesas. O conceito principal aqui tem um nome um pouco técnico, treinamento imunológico inato. Mas a ideia é bem simples, na verdade. As primeiras bactérias que o bebê encontra não causam só uma reação na hora. Elas literalmente programam as células de defesa, ensinando como elas devem reagir no futuro. É como se o sistema imunológico estivesse anotando tudo num caderninho para a vida toda. E esse treinamento acontece de forma bem direta. Os micróbios que começam a viver nas vias aéreas do bebê, por exemplo, já começam a programar as células de defesa que moram ali, preparando o terreno para qualquer desafio respiratório que venha pela frente. Agora, essa parte é fascinante. A conexão entre o intestino e os pulmões. Parece estranho, né? Mas a saúde dos micróbios do intestino tem um impacto direto, sistêmico, lá na saúde respiratória. As bactérias do bem no intestino liberam substâncias que viajam pelo corpo e ajudam a calibrar as defesas nos pulmões. É uma conversa à distância. Bom, agora que a gente já entendeu o treinamento, vamos dar um zoom e olhar para os soldados desse exército. Como é que o exército de um bebê se diferencia do de um adulto? Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. O sistema do bebê é como se fosse uma unidade de forças especiais, super ágil, mobilizada na hora para eliminar a ameaça e pronto. A missão é resolver o problema imediato. Já o sistema do adulto é tipo um exército veterano, com uma memória de guerra gigantesca que planeja as coisas de forma mais calculada. E aqui a gente vê essas diferenças em detalhes. Olha só, a missão principal das células T do bebê? Eliminação imediata. A velocidade? Muito mais rápida. Elas se multiplicam e agem num piscar de olhos. A memória? Bom, aí é que tá. Elas formam células de ataque que duram pouco, já as adultos são mais lentas, mas o foco delas é construir um arquivo de memória para o resto da vida. E as peculiaridades não param por aí, viu? As células T dos recém-nascidos têm uma preferência por um tipo de resposta, até a da T, que está muito ligada a reações alérgicas, por exemplo. Um perfil bem diferente do adulto. Elas também usam sensores de reconhecimento rápido, os TLRs, para identificar padrões de ameaça sem precisar de muito estudo. Isso mostra que elas são diferentes na essência, desde a sua origem. E o mais importante, tudo isso que acontece no comecinho da vida não fica no passado. Essas primeiras interações definem um rumo, um caminho para a saúde da pessoa a longo prazo, especialmente quando a gente fala de doenças como a asma. Existe uma janela de tempo crítica para isso. Tudo começa ali, no nascimento, com a chegada dos primeiros micróbios. Durante os primeiros anos, as batalhas entre vírus e bactérias vão moldando as defesas. E é nesse período que a trajetória para ter mais proteção ou mais risco de doenças respiratórias começa a ser traçada. E a ciência já até identificou alguns dos jogadores dessa história. Se no começo da vida o bebê for colonizado por certas bactérias, como Streptococcus pneumoniae ou Moraxella, o risco de asma aumenta. Agora, se bactérias como Lactobacillus aparecem na jogada, elas parecem proteger, ou seja, o tipo de treinador microbiano faz toda a diferença. E aqui a gente vê um ciclo bem perigoso. Pensa no efeito dominó. Começa com uma infecção viral simples. Isso já muda todo o ambiente ali nas vias aéreas. Essa mudança abre a porta
para que bactérias que podem ser perigosas, como aquelas que a gente viu, cresçam sem controle. E essa combinação de vírus e bactéria aumenta muito o risco de problemas respiratórios que ficam voltando. Bom, para a gente amarrar todas as pontas, vamos resumir a jornada incrível que o sistema imunológico de um bebê percorre. Então, a grande lição é esta: o sistema imunológico de uma criança não é uma versão inferior. Ele é um sistema numa fase diferente da jornada. Ele começa como um especialista em resolver crises, com reações super rápidas, e aos poucos vai se transformando num estrategista veterano, com uma memória profunda. E isso nos deixa com um pensamento final super importante, que está nessa citação. Entender essa transição de um sistema de resposta rápida para um de memória pode ser o segredo para a gente otimizar as vacinas, para fazer com que elas funcionem melhor justamente nessa fase da vida. No fim das contas, a questão não é se o sistema do bebê é bom ou ruim, mas sim como a gente pode entender e trabalhar junto com essa sua programação tão especializada.